Vamos lá então, sou o Dr. Lee, sou médico e vocês podem ver que hoje o cenário está um pouco diferente, né? Eu não estou em casa, obviamente, eu estou no meio das montanhas aqui, não sei se dá pra ver. Tá bem frio aqui agora, tá fazendo uns menos 7 graus, né? Então eu decidi tirar alguns dias de pausa, porque eu vou ter que trabalhar em Natal e Ano Novo, então eu e minha esposa a gente decidiu pegar alguns diazinhos para descansar e ficar longe de tudo e fazer uma pausa, né, realmente antes de pegar o último fôlego na virada de ano. Mas eu não podia deixar de gravar um vídeo, deixar de trazer conteúdo, né? Como eu prometi que ia fazer, eu prometi que ia trazer coisas diferentes. E hoje eu queria falar sobre uma coisa importante, na verdade, que é planificação, né? Muitas pessoas me mandam mensagem, principalmente no inbox, perguntando diretamente se vale a pena trocar uma carreira por outra, perguntando que caminho que deveria seguir, né? E algumas pessoas ficam decepcionadas que eu não respondo. E não é que eu não posso responder, né? Algumas das perguntas que vocês me fazem são difíceis, eu não me sinto qualificado realmente para responder, né? São perguntas mais de ordem, assim, terapêutica, né? Eu acho que vocês precisam de alguém mais profissional, mais qualificado. E outras eu quero conseguir responder nesse vídeo, tá? No que diz respeito à vida profissional e à produtividade, eu acho que existe um certo parâmetro que tu pode usar, né, para medir se a decisão que tu está prestes a tomar é uma boa decisão ou não. E eu acredito que esse parâmetro seja o quanto aquilo se encaixa nos teus planos, e por isso que é importante tu fazer um plano. E quando eu digo fazer um plano, o plano não significa tu só imaginar de maneira ideal como é que vai ser o teu futuro, né? Eu acho que isso é um exercício bom que você pode fazer, um exercício importante. Desculpa, caiu meu chinelo aqui. É um exercício importante que tu pode fazer, mas planejar requer algumas etapas que a gente tende a ignorar, né? A gente tende, na verdade, a nem pensar em planejar, a gente só tende a ir seguindo a vida da maneira que ela vai se apresentando pra gente, e isso tende a levar a gente para uma direção que a gente não gosta. Então, eu quero abordar aqui nesse vídeo, né, como que eu planejei a minha vida, como que, depois que eu, né, percebi que tinha essa necessidade de se planificar, e como que você pode evitar cair em alguns dos erros que eu caí, né? Eu vou tentar apontar alguns elementos fundamentais, assim, né? Eu acho que o primeiro elemento, como eu já toquei nele, é tu imaginar um cenário perfeito. Quer dizer, se tudo desse certo, num mundo onde tudo dá certo para mim, como que a minha vida profissional se pareceria, como que a minha vida pessoal se pareceria, como que a minha vida, sei lá, de relação, né, com os amigos se pareceria. Quer dizer, que tipo de lugares que eu frequentaria, né? Imagina num mundo perfeito, né? Como que é a sua vida, né? Para muitas pessoas isso parece um pouco difícil de imaginar, e às vezes isso vem colorido assim com uma cor de baixa autoestima, né? Tu não consegue nem pensar, nem conceber que a vida pode ser exatamente da maneira que tu quer, né? E muitas vezes por isso, né, inclusive, é que tu nem pensa que as coisas podem ser exatamente do jeito que tu quer. E tudo bem, né? É um exercício, tu não precisa ser exagerado, né? Claro, né? Mas tenta pensar no mundo ideal, no mundo realista, né? Como que as coisas se pareceriam. O que eu fiz quando eu entrei na faculdade de medicina foi literalmente escrever, né, o tipo de médico que eu gostaria de ser, como que eu me comportava, quanto que eu gostaria de ganhar, como que eu gostaria de ter uma relação, né, com a minha futura parceira, porque na época eu era solteiro, que tipo de lugares que eu gostaria de frequentar. Foi tudo no mundo ideal. Ok, né? Agora que você tem um norte, uma estrela, agora tu precisa de outro ponto de referência, que é da onde tu tem que fugir. Porque tu tem que caminhar, né, para uma direção, e esse é o mundo ideal. Agora tu tem que fugir de uma outra direção, que é no mundo onde tudo dá errado, tá? E quando tu começar a fazer esse exercício, tu vai perceber que esse mundo onde tudo dá errado, na verdade ele é muito mais provável do que tu imagina, né? Se de um lado o mundo perfeito, onde as coisas funcionam para você, onde o Dr. Lee deu certo e conseguiu tudo que ele queria, no mundo onde tudo estava dando errado, onde as coisas desandam, né, onde o Dr. Lee vai morar no meio da rua, aquele mundo é muito mais real, tá? Por quê? O mundo é um lugar muito complicado,
né? Eu tenho certeza que se você está assistindo com 25, 30 anos, com 18 eu acho que menos, tá? Mas com 25, 30 anos, tu percebe rapidamente que os planos que tu faz, eles tendem a quase sempre cair por terra, porque o mundo tende a jogar, né, circunstâncias inesperadas para ti, e tu também não pode confiar que tu vai estar 100% armado, né, bem equipado para lidar com as situações que acontecem, de modo que quase sempre os planos que a gente faz, eles caem por terra, né? E justamente por isso tu tem que imaginar o que aconteceria nessa situação, né? Porque tende a acontecer, né? Claro que não é a pior situação possível, mas eu quero dizer assim, que se você só ignora os problemas do mundo, chances são de que eles vão se acumulando de maneira cada vez mais complexa e vão, né, te levando para uma vida onde você não quer. Vou de novo dar o exemplo da minha vida, tá? Eu já contei para vocês em outros vídeos, ou se você nunca viu um vídeo meu, né? Eu tive um período da minha vida em que eu estava muito deprimido, né? Eu estava bebendo demais, eu não tinha as melhores companhias do mundo e facilmente eu cheguei num ponto onde um médico, né, meu psiquiatra, né, que me acompanhava, me disse: ou você para de beber, ou a gente vai ter que te internar, desse jeito, né? Nesse período aconteceram várias outras coisas, né, das quais eu não me orgulho e que facilmente, hoje eu paro para pensar, facilmente podiam ter me levado para a ruína, né? Por exemplo, nesse período, meu pai também teve um câncer muito grave, né? Com sorte, intervenção divina, intervenção dos médicos, eu não sei, tá? Ele se recuperou muito bem, mas ele poderia simplesmente ter morrido, né? E era uma circunstância imprevista e eu decididamente não estava pronto para aquilo, né? E eu não consigo imaginar de que maneira eu teria reagido ainda à morte dele, estando dentro daquela circunstância de estar bebendo demais. Fora isso, eu estava numa transição de carreira, né? Eu tinha largado a engenharia, eu tinha largado um emprego porque eu estava querendo entrar na faculdade de medicina. Eu estava muito, muito caótico, tinha muitas coisas acontecendo, né? E ainda dentro desse plano, eu ainda estava esperando que tudo desse certo para entrar na faculdade de medicina. Tinha tanta coisa errada na minha vida, tanta coisa errada acontecendo ao mesmo tempo, que não era nem plausível, né? E sinceramente naquele momento, com tudo isso acontecendo, não era nem possível passar na faculdade de medicina. Na verdade, era mais provável que só tudo continuasse se acumulando, eu continuasse bebendo, meu pai continuasse mal, eu continuasse gastando todo o meu dinheiro e tudo isso se tornasse uma espiral de problemas que me fizessem ir à ruína, né? Eu sinceramente pensei em algum momento que talvez eu tivesse que ir morar na rua, né? Porque, cara, sem dinheiro, sem profissão, os pais morrendo, abandonei minha profissão, tava com problema com bebida. Eu fiquei muito próximo, né? E eu não tenho dúvidas, por exemplo, que eu tenho amigos dessa época, né, que não estão morando na rua, mas decididamente não estão bem, vamos dizer assim. Do meu grupo de amigos muito próximo, eu acho que eu fui um dos poucos que conseguiu escapar, assim, dessa tormenta, né? E por muita sorte, né? A gente não dá para relevar, assim, não dá para ignorar, desculpa, o tanto de sorte que está envolvido nisso. Bom, você percebeu então agora o que pode dar errado na sua vida. Se tudo der muito errado, o que pode acontecer? Pense nas piores circunstâncias. Com isso agora você criou uma linha entre um ponto A e um ponto B, né? Eu já fiz esse exercício em algum outro momento aqui, né? O próximo passo agora é você começar a detalhar então, né, essas coisas. Comece a elaborar bem. Você vai perceber que existe uma linha que conduz, né, a sua vida no meio disso tudo. A sua vida, ela vai estar sempre no meio disso tudo. Agora que você percebeu o que pode dar errado e o que pode dar certo, né, você tem que começar a planejar em cima disso, né? Você tem que começar a prever as situações. E prever mesmo. Quer dizer, vamos dizer assim que, né, eu estava no cursinho e eu queria prever como é que eu ia me tornar um médico, né? O que eu precisava fazer para me tornar médico? Né? Que tipo de pessoa eu precisava me tornar? Eu já falei aqui em outros momentos, por exemplo, a importância de você ter uma identidade construída. Eu via, por exemplo, que a identidade que eu construí para mim, a maneira que eu me enxergava, não era como médico. Eu me enxergava como um bobão, né? Assim, desculpa, né? Mas eu me enxergava como uma pessoa infantil mesmo. Uma pessoa que estava tentando a sorte. Foi só a partir... essa que é a chave do vídeo ali, né? Que eu falo da identidade. Foi só a partir do momento que eu comecei a me enxergar como médico, né? E essa é a chave, você tem que se enxergar antes daquilo acontecer. Foi só a partir daquele momento que eu comecei a me enxergar como médico. Eu não tinha o título, eu não tenho o papel ainda.
Eu não entrei na faculdade, mas eu já sou médico. Foi só a partir desse momento que eu pensei, eu preciso me comportar como médico. Como que o médico se comporta? Né? E eu comecei a enxergar isso. Eu comecei a agir como médico. Então, uma menina me mandou uma mensagem assim no Instagram, falando assim, mas você acha que o jeito que a gente se veste muda? Né? A maneira que a gente se comporta? Né? Eu falei, sim. Né? Então o que eu comecei a fazer naquela época? Eu comecei a mudar o jeito de me vestir. Parece uma coisa boba, eu sei, você não precisa acreditar. Pra mim foi o que funcionou, tá? Foi o recurso psicológico que eu usei para começar a mudar, né, a minha mentalidade, né, e me colocar no lugar, me colocar no lugar mental, né, no estado mental de começar a estudar. Então comecei a me vestir um pouquinho melhor. É um jeito de eu cuidar da minha autoestima e falar assim, eu sou diferente agora. Eu não sou mais o mesmo Lee de antes, eu sou o Lee de agora, eu sou o Lee de amanhã, né? E eu comecei a replicar essa mesma ideia para as outras partes da minha vida. Quer dizer, o que o Dr. Lee faz? Quando eu não era o Dr. Lee, quando eu só era o Lee. O que o Dr. Lee faz? Comecei a planejar. Eu comecei a enxergar. Ele tem esse hábito, ele não fuma, ele vai na academia, ele faz isso, né? Ele cuida do dinheiro dele, ele não gasta tanto. Porque naquela época, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre dinheiro, cara, porque me pediram já. Eu gastei, em um espaço de uns 3 anos, facilmente alguma coisa na casa de 6 dígitos. Não tô brincando. Para vocês verem o fundo do buraco onde eu estava enfiado. Eu gastei facilmente alguma coisa na casa dos 6 dígitos. Em 2, 3 anos, né? E não sobrou nada. Então, quando eu digo assim, cara, eu quase fui morar na rua, não era brincadeira, né? Era isso. Então, começa a pegar esse tipo de exercício, esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento e leva para as outras partes da sua vida. Leva para as outras partes da sua vida. Comece a enxergar, se você, por exemplo, Cláudio, que está assistindo, Maria, que está assistindo, né, você quer ser a doutora Maria, você quer ser o doutor Cláudio, porque eu sei que tem muita gente que quer fazer medicina, né? Ou você quer ser o advogado Cláudio, advogado Maria, não importa, né? Mas você não é ainda. Mas você tem que agir como se fosse. E começa a planejar, então, o que é que eles fazem, o que é que o advogado Cláudio, o que a advogada Maria faz que você ainda não faz. Começa a planejar. Começa a planejar de verdade. Ele guarda 20% do dinheiro dele todo mês. Ele é uma pessoa responsável com as suas finanças, então ele investe 10%. Né? Ele cuida da própria saúde, ele pelo menos se exercita uma vez por dia. Você não é ainda, mas você vai agir como se fosse. Isso que é planejar. Né? Isso que é planejar. É você prever alguma coisa antes do tempo. Então não aconteceu ainda, mas você vai agir como se estivesse acontecendo. Tá? É um exercício simples, é um exercício mais mental do que qualquer outra coisa. O que eu fiz de verdade foi literalmente escrever. Eu tinha um caderninho onde eu escrevia as coisas, tá? Dá pra fazer isso no computador, embora seja mais rápido, né? Eu acho que é menos efetivo. Eu gosto de escrever mesmo, né? E é muito difícil porque tu vai perceber que muitas vezes tu tá longe de ser aquela pessoa, né? Tu tá muito longe de ser aquela pessoa. Mas outras vezes tu vai perceber também que pode ser mais fácil do que tu imagina, né? Requer poucas modificações para tu chegar onde tu quer de verdade. Então é isso, né? O exercício de hoje é isso. É um exercício legal de fazer, né? E eu espero que em algum momento tu comece a pensar sobre essas coisas, né? E depois me conta o que você imaginou. Conta aqui nos comentários, a gente se fala depois. Tchau!